Amiguinho, se você ficou sem fazer revisão comigo na quinta-feira, me chama no WhatsApp pra gente tentar resolver essa situação pra você pegar uma repescagem, porque eu sinceramente acho que essa revisão tá muito boa. Modéstia à parte, não é porque eu fiz, mas eu acho que vai ajudar vocês muito. Então me chama no WhatsApp se você não conseguiu assistir pra gente ver o que a gente pode fazer pra te ajudar, beleza? Bem, amiguinhos, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês algumas coisas que eu vi que tava sendo, alvo de dúvidas na nossa revisão. Então, vou trazer nesse vídeo um pouquinho sobre racionalização de denominadores, beleza? Pensa na seguinte conta, olha, se você pegar 3 e dividir pela raiz de 3, certo? O número raiz de 3, ele é aproximadamente 1,7. Então, se você pegar um número 3 e dividir por 1,7, é chato fazer essa conta, porque dividir por números que têm 2 dígitos, porque 1,7 tem 2 dígitos, é chato. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente racionaliza o denominador, a gente transforma essa divisão de um número chato por uma multiplicação que é menos pior. Entende? Então, a justificativa, ela é essa. É a gente não ter que dividir por números irracionais, porque é difícil fazer essa conta. Então, o que a gente acha chato, a gente fala assim, podia tanto deixar assim, mas é porque para você pensar naquele resultado, sem usar uma calculadora, obviamente, é muito complicado quando é irracional o denominador. Então, a gente multiplica em cima e embaixo pela raiz do de baixo. Aqui é raiz de 3. Se fosse raiz de 7, raiz de 5, enfim, você ia multiplicar em cima e embaixo pelo que está aqui, ok? Aí a gente multiplica, olha, raiz de 3 por raiz de 3 vai dar 3, correto? E aqui em cima fica 3 raiz de 3. Aí a gente corta, ó, e o resultado vai dar raiz de 3, ou seja, devido ao fato de você ter racionalizado, você não vai precisar fazer conta nenhuma chata. Você não vai ter que dividir, muito menos multiplicar, no caso aqui, porque deu o resultado como raiz de 3. Olha que maravilha. Como ele já te deu que raiz de 3 é 1,7, você não precisou fazer nenhuma conta, certo? Porque isso aqui que a gente está fazendo não é fazer conta, isso aqui é se livrar de conta, beleza? Então, vamos lá, ó. 1 sobre raiz de 7. A gente multiplica em cima e embaixo pela raiz de 7, ok? Raiz de 7. Então, raiz de 7 vezes raiz de 7 vai dar 7. E 1 vezes raiz de 7 vai dar simplesmente raiz de 7. Porque suponhamos assim, eu nem sei quanto que é a raiz de 7, Mas, ó, raiz de 7 é 2,65, tá? Então, por exemplo, que no enunciado ele te desse esse resultado, você prefere pegar 1 e dividir por 2,65 ou pegar o número 2,65 e dividir ele por 7? É bem melhor fazer essa conta do que essa. Então, por isso que a gente racionaliza os denominadores, ok? Racionalizar significa tornar o denominador racional, ou seja, um número bonito, porque números racionais são feios, entendeu? Então tá. Agora aqui, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 8. Embora a raiz de 8 dá pra gente dar uma melhorada nela, Pensando que o número 8... ele é igual a 4 vezes 2, então a raiz de 8 é a raiz de 4 vezes 2. Você tira a raiz de 4, então fica 2 raiz de 2. Beleza? Se eu pensar nisso antes, fica mais prático. Por quê? Porque aí a coisa já fica melhor para ser simplificada, Isso aqui seria 3 sobre 2 raiz de 2, porque eu melhorei a raiz aqui do 8. E aí eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, certo? Que é esse camarada aqui. Aí você vai falar assim, professor, e se eu multiplicasse por 2 raiz de 2, que é idêntico ao de baixo? Não dá nada para você. Por quê? Se esse número é igual a esse, você está multiplicando a sua fração por 1. E multiplicar por 1 não faz diferença. Só que é óbvio, se você multiplicar por esse 2 aqui, vai dar uma fração que depois você vai ter que simplificar. Então, assim, resumindo, tanto fez, tanto faz. Inclusive, se eu quisesse usar a raiz de 8 aqui, dava na mesma, tá? Então, vai ficar assim, ó. 3 em cima, ok? 3 em cima, raiz de 2. Aí aqui fica 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, certo? Essas duas aqui virou 2, vezes esse 2 é 4. Então, fica 3/4 da raiz de 2. Se eu fosse fazer essa conta com isso aqui, ia ficar assim, ó. 3 vezes raiz de 8 em cima e... Peraí, desculpa, 3 raiz de 8. Aí eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 8, certo? Aí vai ficar assim, ó, 3 em cima... raiz de 8, e aqui embaixo vai ficar raiz de 8 vezes raiz de 8 é raiz de 64, que é 8, Então, ficaria assim, ó. Só que aí essa resposta, ela não vai estar no gabarito. Não vai estar, porque eles vão pôr a resposta mais simplificada. Então, o que você ia ter que fazer? Pegar essa raiz de 8 e escrever ela como sendo, 2 raiz de 2. Então, fica 3 vezes 2 raiz de 2 sobre 8. E aí, simplificando aqui, ó, o 2 com 8... Ó, 2 com 8 fica 4 embaixo. Então, fica 3/4 da raiz de 2, igual no exemplo anterior, ok? Beleza. Aqui, então, quando tem só uma raiz embaixo, é uma maravilha. Só tem multiplicação no denominador. Agora, quando tem soma e subtração,
Aí fica um pouquinho mais chato. A gente tem que lembrar do produto notável, a soma pela diferença de dois termos. Vou trazer ele aqui para vocês verem. Peguei no Google aqui uma imagem, né? É esse produto aqui, ó. Quando eu tenho a diferença entre dois quadrados, a fatoração dele vira a diferença pela soma, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, 1 sobre raiz de 2 mais 1, o que eu tenho que fazer para que os números embaixo virem todos racionais, para racionalizar o meu denominador? Eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado, chama conjugado quando eu troco o sinal aqui do de baixo. Beleza? Então, esse número vezes esse, e em cima também. Por quê? Uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1, ou seja, eu estou multiplicando a minha fração pelo número 1 disfarçado. E aí, eu não estou alterando o valor dela, eu estou apenas melhorando. Ou seja, essas frações, elas são equivalentes, tá? São frações semelhantes. Então, aqui, ó, como eu vou ter a soma pela diferença de dois termos, ó, a soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí eu elevo isso aqui ao quadrado e sumo com essa raiz daqui. É para isso que a gente faz isso. O quadrado da raiz de 2 é igual a 2. E o quadrado de 1 é 1. Então, fica menos o quadrado segundo, beleza? Em cima, 1 vezes o carinha de cima, vai dar o carinha de cima, porque 1 é neutro, né? Aí fica assim, ó, raiz de 2 menos 1 é 1, ok? E em cima aqui ficou raiz de 2 menos 1, beleza? Esse 1 embaixo é brega, tá, gente? Colocar, não precisa. Aí aqui, ó, fica raiz de 2 menos 1. Haja visto que raiz de 2 é igual a 1,4, aproximadamente, tá? É melhor você fazer essa conta, ó, 1,4 menos 1, que é igual a 0,4, do que você dividir o número 1 por 1,4 mais 1, que daria 2,4. É o mesmo resultado, certo? Ó, 1 dividido por 2,4... dá 0,4166, né? E a raiz de 2, ó, se você fizer, vai dar aproximadamente o mesmo resultado, né? Porque aqui eu estou arredondando as raízes. Se eu usasse o número racional bonitinho, dá exatamente o mesmo número. Então, se eu pego a raiz de 2, ó, vamos pegar aqui um valor mais exato para a raiz de 2. É esse número aí. Aí eu tiro 1, ó, vai dar o mesmo resultado, tá vendo? Aproximadamente. Então, é muito mais fácil fazer conta assim, do que vir aqui e dar um chutão nisso aqui e falar qual que é o resultado, entendeu? Vamos fazer mais um exemplo, olha. Raiz de 7 mais 3 dividido pela raiz de 7 menos 3, por exemplo. Você vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo. Não interessa o que tem aqui em cima. Você olha, é o de baixo. É o conjugado dele, tá? Troca o sinal do meio para ele. Então, eu estou inventando os exemplos aqui. Pode dar uns números meio cabulosos, tá? Não tem problema não, mas enfim. Aí aqui, ó, o que é que nós vamos fazer? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado da raiz de 7 é 7. E quadrado de 3 é 9. Então, fica 7 menos 9. Em cima, como é uma coisa vezes ela mesma, é a mesma coisa daquele outro produto notável, ó. Esse aqui, uma coisa vezes ela mesma, é ela ao quadrado. É o quadrado do primeiro, raiz de 7 ao quadrado é 7. No caso aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, fica assim, ó, 2 vezes 3, 6, vezes raiz de 7. Mais 6 raiz de 7. Mais o quadrado do último termo, que é 9. Beleza? Isso aqui, ó, vai dar menos 2. Concorda comigo? Então, vou deixar só o 2 aqui e vou pôr o menos dele na frente. Vou abrir um parêntese aqui, vou somar esse número com esse, ó. 9 mais 7, 16, mais 6 raiz de 7. Então, o problema, ele pode abordar esse produto notável aqui, soma pela diferença, colocar um número que você vai multiplicar aqui, né? De modo que em cima você ainda vai ter que fazer outro produto notável. É possível. Inclusive, eu acho muito interessante que caísse algo desse tipo. Na hora de editar o vídeo aqui, ó, eu fui lá e vi que eu podia ter simplificado isso aqui por 2. Vamos lá simplificar rapidamente. Algumas pessoas até me perguntaram no privado. Olha só, esse número e esse são divisíveis por 2. Então, eu posso dividir porque são os dois divisíveis por 2. 16 dividido por 2 é 8, raiz de 7. E 16 dividido por 2 é 8 também. Então, aqui colocaria o sinal de menos, né? E posso trabalhar com chuveirinho se eu quiser. E por que que eu posso fazer isso? Porque é o seguinte, como aqui é divisível por 2 e aqui também, eu poderia ter colocado 2 em evidência, tá bom? Então, ficaria assim, ó, 2 na evidência, com o sinal de menos que já estava aqui. Aí, se eu divido essa parcela por 2, vai dar 8 raiz de 7, ok? Se eu pego esse 16 e divido por esse 2, vai dar 8 aqui, fechei o parêntese dividido por 2. Eu corto esse 2 com esse 2 e vou ter a mesma resposta. Gente, inclusive, olha só, rapidamente, eu tô procurando uma questão aqui para fazer com vocês de racionalização. Aí eu tava vendo uma questão do Colégio Militar, que ele ama esse tema. Agora, só olha essa questão do Colégio Militar e olha do Colune. Olha aqui, Colune 2021, tá vendo?
as provas são muito parecidas. Para você estudar por uma, você tem que estudar para outra. Mas agora vamos voltar aqui do parêntese. Finalmente, amiguinhos, eu achei uma questão aqui do Colégio Militar. Eu já gravei essa questão, deixa eu ver se eu consigo baixar ela. Aqui está a questão, ela está no meu curso Matemática para Colégios Militares. Isso aqui, vou fazer uma então gambiarra aqui, amigos, porque eu tô com preguiça. E eu não tô conseguindo baixar essa questão, então eu vou colocar ela, certo? Gravando aqui, vamos ver se vai dar certo. E aí vocês vejam a resolução dessa questão. Então vamos lá. Se A é igual a 1 sobre 1 menos raiz quadrada de 2, mais 2 raiz de 2, e B é igual a isso aqui, então é correto afirmar o que com relação a e B, né? Primeiro, vou fazer o A, tá? Então eu vou pegar essa parte aqui, vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo, para a gente poder racionalizar os denominadores, certo? Então vai ficar assim, ó, 1 vezes o camarada que está aqui em cima, vai dar o próprio camarada que está em cima, porque 1 é neutro. Então, fica 1 mais raiz de 2, né? Lembrando, se aqui fosse outro número qualquer, por exemplo, 2, você ia ter que fazer chuveirinho, tá? Agora aqui, ó, a gente vai fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque é um produto notável, né? Então, o quadrado de 1 é 1, certo? Menos o quadrado da raiz de 2 é 2. Aí vai ficar assim, ó, o de cima a gente conserva e o de baixo vai dar menos 1, porque se eu tenho real e devo 2, eu fico devendo 1, né? Aí aqui, o que acontece? A gente vai pegar e vai pensar assim, ó, se eu estou dividindo por menos 1, é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Ou seja, esse menos 1 aqui, ele troca o sinal dos dois números que estão em cima. Então, esse 1 fica menos 1, e esse raiz de 2 positivo vai ficar menos raiz de 2, ok? Então, eu vou substituir esse camarada aqui pela forma racionalizada dele, que é menos 1 menos raiz de 2, ok? Agora vai ficar assim, ó, se eu tenho duas raízes de 2, aqui tem uma raiz de 2, eu estou tirando uma, né? Eu fico com uma. Então vai ficar raiz de 2 positivo. E aqui esse menos 1 na frente, só para finalizar. Então o valor de A é raiz de 2 menos 1, ok? Agora aqui eu vou fazer uma coisa parecida. Eu vou começar pelo de baixo aqui, ó, no B, né? Eu deixei o valor de A lá, ó, armazenado em uma tigela, tá? E vou começar a fazer o B. Eu pego essa parte aqui do denominador e faço a mesma coisa. Eu vou racionalizar multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo, certinho? Conjugado de baixo é 1 menos raiz de 2. Aí vai ficar 1, que multiplica o carinha de cima, dá o próprio carinha de cima. E aqui vai dar o quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo, que é menos 2. Certo? Ó, 1 menos 2 é a mesma coisa, dá menos 1. Esse menos 1 com o carinha de cima, ele vai trocar todos os sinais. Então, vai ficar assim, ó. Esse número 1 aqui vai ficar menos 1. E raiz de 2 vai trocar o sinal, vai ficar menos 1 mais raiz de 2, ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar esse camarada e vou substituir por isso, ok? Aí vai ficar assim, ó, se eu tenho real e tiro 1, né? Eu tenho 2 raízes menos 1 fica 1 mais raiz de 2. Então, isso aqui agora, ó, 1 mais raiz de 2 virou o denominador dessa segunda parte aqui, certo? Eu vou racionalizar de novo. Aí, olha só, eu dei uns Ctrl Zs aqui só para voltar, que ficou 1 sobre 1 mais raiz de 2. Se eu for racionalizar essa coisa de novo, vai voltar a ser essa mesma coisa que eu tinha feito anteriormente, né? Obviamente que eu iria olhar a resposta, né? Só para poder substituir aqui. Então, eu vou copiar aquilo ali e vou substituir por isso, né? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar a mesma coisa, olha. 2 mais menos 1, que vai dar 1 positivo, mais raiz de 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre... Olha só, né? Vai dando um looping o negócio. 1 sobre 1 mais raiz de 2. Que, de novo, olha, a gente já fez e dá menos 1 mais raiz de 2. Eu vou colocar... Então, vou substituir isso aqui, né? Só que eu vou colocar raiz de 2 na frente, menos 1, ok? Então, B deu raiz de 2 menos 1. Então, olha só, se A é raiz de 2 menos 1 e B também, é porque A e B são iguais. Portanto, aqui, resposta da letra D. Então é isso, amigos. Espero que tenha dado certo esse rolê aqui, porque eu estava com muita preguiça de resolver essa questão de novo. Mas, enfim, sobre racionalização de denominadores é isso. Eu não acho que seja a cara do Coltec cobrar uma coisa dessa. Não acho. Isso aqui é a cara do Colégio Militar, tá? Mas é um exercício para vocês fixarem o que a gente acabou de falar, beleza?